Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhados, sobrinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo. Quando nos reportamos sobre maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre como posso me tornar um maçom, como você pode se tornar um maçom. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a maçonaria e a ordem Demolay. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir encarecidamente a todos aqueles que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que assim façam, nos ajudem com comentários, deixando um like, fazendo para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, primeiramente, para que nos podemos fazer entender, é importante que se fale um pouco do que é a ordem Demolay. A ordem Demolay é um grupo de jovens patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919. Esta ordem ela foi criada nos Estados Unidos, da América, por um maçom na cidade de Kansas City, um maçom chamado Frank Sherman Land. A ordem Demolay tem por objetivo criar bons cidadãos que respeitam as leis, que convivam em harmonia com a sociedade, que auxiliam o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens. O grande objetivo desta ordem, a ordem Demolay, é ensinar a praticar as virtudes que venha levar o jovem a uma vida pura, a uma vida reta, patriótica e reverente, como a melhor preparação para a sua maioridade, da qual todos esses jovens se aproximam. A ordem, ela procura melhorar os seus filhos menores, melhorar os irmãos e melhorar os amigos, para que, ao chegarem à maioridade, possa ser melhores homens. O capítulo Demolay, ele é responsável por conceder os graus iniciáticos, que é a célula base da ordem Demolay. Existem também a ordem sagrada dos soldados companheiros de Jacques Demolay, que se reúnem em priorados, que são responsáveis por conceder o grau de nobre cavalheiro e do ébano, e em algumas outras encenações opcionais. Além dessas duas organizações, temos também a Corte de Chevalier, que é uma organização que congrega os Demolays a receberem o grau de Chevalier, que é a maior honraria que um membro ativo da ordem pode receber. Cada uma dessas organizações congregam jovens de diferentes idades e que possuem necessidades e aspirações diferentes. Que um membro, como membro, ele pode aprender várias e preciosas lições que irão lhe auxiliar na vida adulta, tais como falar em público,
procedimentos parlamentares, hierarquia e disciplina, respeito às regras, a importância de auxiliar a comunidade e também o respeito à responsabilidade. A relação da Ordem Demolei com a maçonaria se dá também por ser a Ordem Demolei uma ordem de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e de estudos que são destinados a jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos. A Ordem Demolei é uma instituição fundada nos Estados Unidos no ano de 1919 pelo maçom Frank Sherman. Frank Sherman foi quem fundou a Ordem Demolei e teve e tem o dever da maçonaria o seu patrocínio. A maçonaria, por ser uma sociedade discreta, fraternal, de caráter universal, iniciática e filosófica, destinadas a homens maiores de 21 anos de idade, patrocina as ordens paramaçônicas, o que chamamos de apadrinhamento e ou apadrinhados pela maçonaria. A Ordem Demolei Internacional destina-se a jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos de idade. Já também esta ordem internacional tem também as filhas de Jó, que é uma ordem paramaçônica destinada a jovens do sexo feminino. Isto de que tenha elas de entre 10 a 20 anos de idade, que são ordem também patrocinada pela maçonaria e que mantém as mesmas características da Ordem Demolei. Sendo assim, como a maçonaria, todas as ordens, seja Demoleis e Filha de Jó, são ordens que, por derivarem da maçonaria, são envoltas em superstições, boatos, mistérios, assim como também a maçonaria. E esta ordem, elas estabelecem relações de parentesco entre si e dentro de cada uma, que chamamos uns aos outros de irmãos. No entanto, os Demoleis se tratam como irmãos e chamam os maçons de tios. Já as Jós, as filhas de Jó, chamam de primas. E estas três ordens têm em comum a Ordem Demolei, Filha de Jó e Maçonaria, tem em comum o propósito de estabelecer princípios e virtudes morais a serem seguidas com o intuito de aperfeiçoar o indivíduo, da qual ela faz parte. E a sua admissão nestas ordens se dá independentemente de raça, religião, posição social, credo, cor, tendo como única exigência a crença de um ser superior, o respeito à família, a boa índole, a vontade de buscar o aperfeiçoamento pessoal, além de possuir um espírito filantrópico. Maçons, Demoleis, Filha de Jó se reúnem separadamente em células autônomas, denominadas respectivamente de lojas, capítulos e betel. E o conteúdo das suas reuniões são secretas. Para se iniciar, o candidato ou candidata
passa por uma entrevista e investigações sobre seu comportamento dentro da sociedade. E, além de ser admitida, tem que haver uma série de procedimentos ritualísticos. Procedimentos esses ricos em simbologia, que podem ser representadas em eventos que vão da construção do Templo de Salomão pelo arquiteto Hiram Abif até a história dos templários, tirando desses ensinamentos aqueles que serão úteis na ordem no seu dia a dia. Portanto, se tira desse ensinamento aquelas coisas úteis que você vai absorver no seu dia a dia. O que se vê na ordem Demolei é que, devido à sua influência no período vitoriano, era essencial que um profissional fosse franco-maçom. De forma que naquela época, os novos ricos da Revolução Industrial, naquela época, eles procuravam associação com a maçonaria pela oportunidade de contato com a própria família real. No entanto, e porém, hoje em dia, a maçonaria, assim como qualquer outra ordem que vier a ser criada, associada ou patrocinada por ela, é muito menos elitista. Naquele tempo havia as pessoas eram elitistas, hoje não. Em comparação com sua origem. Posto que são indivíduos de todas as classes sociais, raças, religiões, e de toda a sua essência, ela é dotada de simbologia, de esoterismo e, além do mais, os iniciados deixam de lado o mundo profano para adentrar o que passa a ser considerado como uma família norteada por princípios, virtudes e ensinamentos, tendo em comum o objetivo da lapidação do caráter e ajudar o próximo. As ordens paramaçônicas, de acordo com o Supremo Conselho da Ordem Demolei, tendo em vista que esta ordem foi criada em 1919, também com o pedido de Sanfrit para que Frank Sherman Land recebesse como pupilo. Esta ordem foi criada da seguinte forma: Frank Land recebeu como pupilo um jovem chamado de Louis Gordon Lower, que tinha 17 anos. E este jovem era órfão de pai e necessitava de um emprego de meio período e também de orientação para que pudesse ajudar a sustentar a sua família após a partida de seu pai, seu pai fazia parte de uma loja maçônica. Portanto, a experiência de convívio deste jovem entre Louis Gordon e Frank Sherman Land foi tão bem sucedida que Land decidiu então juntar mais jovens a se reunirem como num clube. E tais reuniões ocorreriam em um espaço cedido pela maçonaria, que seria, no caso, um templo maçônico. As reuniões tinham a supervisão sempre de um adulto, e esse adulto sempre era maçom. Portanto, a criação do clube veio
em um momento propício pós-guerra, aonde vários jovens haviam perdido seus pais e precisavam de um modelo e de referência paternal, uma referência paterna, o papel que foi assumido por Land e pelos demais maçons. E a Land se juntaram e cumpriram exemplarmente esse conceito. O nome da ordem surgiu como uma consequência de utilizarem o templo da maçonaria e por despertarem o interesse em história e filosofia, isto compartilhadas pelos maçons. Portanto, ao contar a história de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário, tomaram o nome de Molay para o seu clube em sua homenagem, em homenagem a Jacques de Molay. A ordem começou com alguns poucos jovens nos Estados Unidos e hoje ela está presente em diversos países. De acordo com o Grande Conselho da Ordem de Molay, só no Brasil conta com mais de 200 mil iniciados. E importante se dizer que a Ordem de Molay é considerada no Brasil a primeira em quantidade de iniciados. A Ordem de Molay segue 7 virtudes cardeais, que são o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E o maior é que tem como objetivo formar bons cidadãos e bons líderes. A Ordem de Molay Internacional, aliás, a Ordem de Molay Internacional das Filhas de Jó, esta já foi fundada no dia 20 de outubro de 1920, em Nebraska, nos Estados Unidos, e possui como base o capítulo 42, versículo 15 do livro de Jó, que diz assim, abre aspas, em toda a terra não se encontrarão mulheres mais justas que as filhas de Jó, e seu pai lhes deu uma herança entre irmãos, fecha aspas. Portanto, a maçonaria que veio a apadrinhar estas duas ordens, criou também as filhas de Jó como um objetivo de reunir moças para o aperfeiçoamento de seu caráter, através de desenvolvimento moral e espiritual, lealdade e amor para com seus pais e familiares. De forma que, por tudo que evidenciamos, rogamos a todos os maçons, todas as lojas que se façam presentes nas reuniões desses jovens. Jovens que buscam ser futuros maçons e que serão com nossa ajuda futuros maçons, futuros cidadãos patriotas, jovens mulheres que têm como princípios o amor ao próximo, um caráter exemplar, uma moral ilibada, lealdade e amor para com seus pais e familiares. Além de também ter todos
esses ideais para com toda a sociedade. Portanto, mais uma vez rogo a nós maçons, às lojas, que ajudem, procure sempre ajudar esses jovens e estas jovens a serem, que são Demolês e filha de Jó, a darem continuidade a este excelente trabalho que realizam. As demandam 20 minutos, para que não fique cansativo. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído para com todos vocês no entendimento do que é uma ordem de Demolei e do que é e o que fazem as filhas de Jó. Obrigado. Um tríplice fraternal abraço a todos vocês.